Muito bem, amigos. Aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje, com muita alegria, recebendo a visita do presidente da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Antenor Barros Leal. Ele foi recém-eleito e tomou posse numa cerimônia muito bonita a que compareci e que foi muito concorrida. E ele fez uma série de promessas que nós vamos passar limpo aqui no nosso programa. Obrigado, doutor Antenor, pela sua presença. E, em síntese, o que o motivou a aceitar a presidência da Associação Comercial, que é uma instituição que já tem mais de 200 anos aqui no Rio de Janeiro? O que o motivou? Meu professor e amigo Arnaldo Nisquet, primeiro, meus agradecimentos pelo convite de estar nesse seu programa, que é muito importante para o seu esforço pró-educação, pró-salvação do Brasil. Educação, para mim, é o principal caminho da salvação nacional. Não há outro caminho. Eu aceitei este desafio, como tenho aceito vários desafios da minha vida, ao lado da minha atividade profissional. O que um cidadão pode ajudar o seu país? Além de pagar os impostos, além de cumprir a lei, como destinar algum tempo? Eu faço a mesma coisa que o meu amigo Arnaldo faz. Destina parte do seu tempo às pessoas, ao país, à sua vontade de ajudar. A minha vontade de ajudar, a minha vontade de ser um bom cidadão, me fez aceitar esse desafio de presidir uma entidade respeitada, uma entidade independente, uma entidade que não recebe dinheiro do Estado, não é servil ao Estado, critica e elogia quando precisa, com toda a liberdade, com todas as liberdades, só recebe do Estado, município, Estado, União, aplausos ou agradecimentos pelas críticas que nós temos coragem de fazer, e temos lá um conjunto de conselhos, todos compostos por homens de boa vontade, e analisando em cada setor da economia, da vida social do país e procurando contribuir. Cada conselho produz um paper, produz um desafio, vai à presidência, a presidência analisa e, na maior parte das vezes, encaminha às autoridades competentes. Essa foi a razão principal de eu ter aceito o convite. A sua militância na Associação Comercial é antiga, não é? Eu já fui. Eu estou há 30 anos frequentando a Associação do Rio. Eu já fui vice-presidente de vários presidentes, mas nunca, embora o primeiro vice seja sempre o futuro, eu nunca aceitei, porque razões profissionais me impediam de assumir. E quando eu assumo, é o seu caso, eu assumo com responsabilidade, assumo para fazer, assumo para valer. E agora eu pude assumir para valer. Então eu estou lá para valer, contribuindo para a Associação Comercial do Rio de Janeiro. E como é essa relação com o governo? O governo realmente, quando recebe os seus documentos, considera ou bota na gaveta? Qual é a sua impressão a respeito dessa relação? Olha, a relação é muito boa, é muito respeitosa, até porque nós não pedimos nomeação, nós não pedimos ajuda, nós só colaboramos, nós só criticamos, mas criticamos com responsabilidade. Nós temos uma preocupação, por exemplo, grande, enorme com a educação, que é uma preocupação sua. Certo. E tudo que nós fizermos e pudéssemos fazer na associação para informar os governos da situação dramática que está a educação brasileira. Nós estamos no fim da lista dos países onde se educam bem as pessoas. É verdade. Sabe que hoje nos jornais, eu li no Globo, certamente o senhor deve ter lido também, que o Brasil é um dos últimos países na relação computador-aluno. 0,16 é o número dessa relação, ou seja, nós não temos um computador por aluno como existe na Inglaterra. Não, use a Colômbia. A Colômbia, na Austrália. Nossa vizinha, a Austrália é campeã. Tem mais de um computador por aluno. Mas então, a nossa vizinha Colômbia nos bate longe.
Pois é, então quer dizer, realmente é preciso motivar a educação e eu também andei lendo, e isso eu quero lhe fazer uma pergunta, o Plano Nacional de Educação prevê coisas maravilhosas. São 20 metas, cada uma mais bonita do que a outra, mas são metas quantitativas. Não lhe causa, como administrador, receio de que isso daí, em 10 anos, acabe não acontecendo, como nos planos anteriores? Como nos planos anteriores. Essas suas últimas palavras definem a minha aflição. Todos os ministros, antigamente era um problema de analfabetismo. Todo ministro da Educação que assumia dizia que o Brasil tinha um número enorme de analfabetos. E o que saía há 2 dias antes dizia que tinha diminuído esse número. E essa praga ainda continua. Tem 14 milhões de analfabetos no Brasil. Imagina, isso é maior do que Portugal. Portugal tem 10 milhões de pessoas, então nós temos um Portugal com mais 4 milhões de pessoas que não sabem ler. Afora uma quantidade enorme que se diz alfabetizada e que não é capaz de ler. São os analfabetos funcionais. Isso parece que são mais de 50 milhões. Pronto. E quando eu vejo, e atualmente nós vivemos no Brasil assim uma euforia numérica, porque o PIB está crescendo, porque as pessoas estão comprando geladeira, porque as pessoas estão trocando o carro, e a minha preocupação é que este novorrichismo econômico está nos colocando numa situação dramática, e aí essa relação computador-aluno é parte dessa relação, onde a educação em outros países cresce, desenvolve verdadeiramente o país, preparando o país para o futuro, para a tecnologia. Nós não temos nenhuma... Se nós lêssemos, meu professor, o número de patentes que o Brasil registra, vamos à busca disso, comparando com outros, é muito pior do que esse dado do computador de hoje. Essas coisas se relacionam, né? Mas nós vamos dar um pequeno intervalo para continuar essa boa conversa que estamos tendo com o Dr. Antenor Barros Leal, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Até já. Estamos entrevistando no nosso Educação em Debate o Dr. Antenor Barros Leal, presidente da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Ele é nascido no Ceará, terra de Raquel de Queiroz, nascido em Fortaleza. E o Dr. Antenor se formou no seu estado na Universidade Federal do Ceará em Direito. Ele é, portanto, também um advogado. Mas hoje exerce essa atividade bonita na Acerj, que é uma das instituições seculares do Rio de Janeiro. E, na sua opinião, mestre, o que o estágio representa para o aluno no Rio de Janeiro em relação a esse potencial da educação? O que ele representa? Caro professor, eu quero lhe dizer que no meu currículo, o que eu coloco em letra maiúscula é ter sido presidente do CIE, que o senhor hoje faz um trabalho tão bonito. Foi durante 3 anos um belo presidente. Muito obrigado. Esse, sim, foi um momento importante na minha vida. Embora eu tenha enfrentado dificuldades na área administrativa do CIE, que graças à sua ajuda essas dificuldades foram ultrapassadas. As dificuldades são para a gente vencer. Para a gente vencer. Quando não tem dificuldade, não tem graça. Não tem graça, exatamente. Por isso que desafio para mim não tem problema. Claro. Estágio é uma coisa impressionante. Eu, no CIE, e acompanho ainda hoje, vejo a diferença entre um menino que chega ali sem nenhuma perspectiva, a não ser a vontade de melhorar, e depois do estágio sai um cidadão com outra cabeça, uma outra leitura da vida. Então, a formação que o CIE permite, agora, inclusive, com a parte de aprendizes, depois do estágio... E aqui no Rio, um parêntese só para lhe dizer que
nasceu na sua gestão a ideia do aprendiz legal, a lei também favoreceu, e hoje no Rio nós já estamos com 3.800 aprendizes, veja só. Entre os estagiários usuais e os aprendizes são os que crescem mais depressa. Nós estamos somando com 30 mil alunos atendidos aqui no Rio de Janeiro, o que é uma posição muito bonita, mas isso, evidente, é mérito também dos que vieram antes, não é? Com essa compreensão da importância do estágio para o aluno. O que é também preciso saber, que as pessoas precisam entender, é que quem preside o CIE ou faz isso por coração, não tem salário. Isso é por coração, isso é por decisão de cidadão prestante. Isso é que é importante a gente saber. As pessoas às vezes não imaginam ou não sabem o que significa uma decisão de uma pessoa de presidir uma entidade como a CIE ou como a CRJ, onde não há nenhum benefício a não ser trabalhar, a não ser ajudar. Presidir o CIE, viabilizar a vida e o futuro dos seus dados aí de 33 mil pessoas, não tem nada igual. Poucas pessoas na vida têm esse privilégio. Eu consegui transformar a vida de tantas pessoas. Nós dois podemos dizer, nós transformamos a vida de mais de 30 mil pessoas. E vamos continuar, nessa linha, claro. Não é? Porque eu acho que o Rio tem uma vocação extraordinária para o setor terciário da economia. Comércio, bens, serviços, não é? E está crescendo muito, não é, doutor Antenor? O Rio está crescendo. A que se deve atribuir esse crescimento? Olha, se Deus permitisse, a gente deveria antes agradecer a Ele por ter colocado tanto petróleo aqui nas nossas costas. O fato do petróleo, pré-sal e a existência da Petrobras aqui multiplicou, de certa maneira, a presença econômica do Rio no mundo, que esta presença tem uma capacidade capilar muito grande. Onde eu vendo equipamento para petróleo, eu contrato uma moça que vai comprar perfume e que um rapaz que o filho vai estudar. Então é todo um conjunto de economia que o Rio de Janeiro está tendo o privilégio de absorver atualmente e para o futuro. Além deste fato econômico, tem o fato turismo, que o Rio tem 600 quilômetros da costa mais bonita do Brasil, que devia ser melhor aproveitada e não é. Tem fatos históricos, agora nós vamos ter Jogos Militares Internacionais. No próximo ano vamos ter a visita do Papa. Depois nós vamos ter a Copa do Mundo. Depois 2014. Nós vamos ter, 2012, eu me enganei, vamos ter aqui o Rio +20. Teremos aqui mais de 150 chefes de Estado do mundo inteiro. Depois tem a Copa do Mundo. Depois temos os 450 anos do Rio em 2015, que é uma festa que será importante. Que festança. Depois temos as Olimpíadas. Quer dizer, o Rio além de ser já uma cidade conhecida no mundo inteiro, nos próximos 5 anos, ela é notícia obrigatória no ano inteiro. Isso significa hotel, serviço, restaurante. E para tudo isso, precisamos de jovens preparados. E os empresários preparados? Precisamos também? Precisamos. Porque eu sei que o amigo dividiu a associação comercial em diversas câmaras, né? Para facilitar exatamente a absorção de mais gente para ajudá-lo. Qual é esse propósito? Exatamente isso. Eu tenho dito aos 19 presidentes de conselhos da Casa que o enfoque na Casa é negócio. Nós temos que buscar, para cada um desses setores, facilitação de empresários, pequenos, médios e grandes. Nós queremos ser um centro de informação para que essas pessoas, querendo saber alguma coisa sobre o Rio, podem nos procurar. Querendo resolver algum problema de ordem burocrática no Rio, no Estado, no município e na União, podem nos procurar. Nós somos facilitadores de negócios. Sobre esse centro de informação, eu queria um pouco mais de informações. Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos entrevistando o Dr. Antenor Barros Leal. Até já.
Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje falando com o Dr. Antenor Barros Leal, presidente da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro, que é uma entidade muito forte, que reúne empresários poderosos, mas se fala muito aqui no Rio, doutor Antenor, a respeito da mentalidade do empresário fluminense e em relação à mentalidade do empresário paulista, que o paulista seria mais avançado. Isso procede? Eu acho que o paulista é mais avançado em problemas. Eles têm mais problemas de trânsito, eles têm mais problemas de segurança. Embora o Rio seja famoso pela insegurança, todos os programas sobre violência são gerados em São Paulo. Eu não tenho nenhuma inveja de São Paulo. O Rio é uma nação independente. O Rio é carioca. O Rio é alegria, o Rio é música, o Rio é fortuna. O Rio é um local de grandes possibilidades de investimento. Daí essa ideia sua de fortalecer o centro de informação, e certamente eu ouvi falar dentro da sua diretoria mesmo, que é seu pensamento também criar ao lado do centro de informação, porque tem tudo a ver, um centro de memória, porque eu acho que as coisas se casam. Isso é fundamental, né? Uma coisa, você não pode fazer uma casa atual sem respeitar o passado. Nós temos lá uma quantidade enorme de documentação que pode e vai ser útil a qualquer tipo de pesquisa. Eu até brincava, nós podemos até fazer um convênio com o Centro de Memória da Academia, que tem isso sim, mas ainda como nos ajudar. A ideia dos conselhos empresariais da Casa é que há diversas áreas onde você pode imaginar que, por exemplo, vamos usar como exemplo a educação. O Conselho de Educação da Associação Comercial é um conselho atualmente formado por empresários do setor. Os empresários vão, dentro da associação, analisar onde está situada a educação na área empresarial do Rio, por que ela não progride, quais são os impasses que prejudicam o crescimento da educação, da verdadeira educação no Rio de Janeiro, e não, fazendo uma parte, eu, quando era menino no Ceará, tinha um sonho de estudar no Colégio Pedro II, porque era o grande colégio. O colégio padrão. Que era um colégio padrão e que isso perdeu a qualidade da escola pública, perdeu a qualidade. E hoje nós temos que ter a possibilidade de oferecer ao estudante escolas de qualidade, sejam elas privadas, sejam elas públicas. Agora, o senhor é um homem corajoso, isso eu sei porque eu o conheço. Não tem medo de que essa sua preocupação com a educação se misture com o outro conceito da prioridade que o senhor está dando à associação comercial, que é o interesse pelo negócio? O senhor vê a educação como negócio? Eu só vejo a educação como arma de desenvolvimento do país. Eu não vejo a educação servindo para outra coisa. Como fazer melhor, tanto faz de forma empresarial, eu particularmente confio mais nessa forma, ou pública. Na verdade, o que devemos fazer é uma análise, perguntar ao cidadão se ele prefere colocar o filho numa escola pública ou numa escola privada. A busca é pela qualidade. A busca é pela qualidade. Se a resposta for pública, muito bem. Mas o que nós vemos hoje é que 99% das pessoas dizem com orgulho que seus filhos estudam em escolas particulares. E 99% das pessoas dizem com vergonha que não podem colocar seus filhos numa escola particular. Nós temos que virar isto. Nós temos que dar oportunidade às pessoas mais pobres de estudar numa escola privada. Eu até acho que os alunos de família menos favorecida por dinheiro deviam receber vouchers do governo e, com esses documentos de crédito, se matricular numa escola privada. Porque aí sim não haveria privilégio. Por que só os ricos podem estudar em escola privada e os pobres não? É uma inversão, não é? Uma inversão. Pague o governo a mensalidade através de vouchers para os pobres numa escola privada e eles vão ter a mesma condição de competir no mercado do que o menino rico.
E não já começar a vida atrás. O menino rico, o menino de classe média alta, tendo a educação de alto padrão, e o menino pobre tendo que submeter-se a uma educação de má qualidade, com professores infelizes, mal pagos, fazendo greve, sem condição física de dar aula. Isso é uma vergonha. Isso, se eu fosse de esquerda, diria que isso foi uma forma que a elite brasileira descobriu para eternizar a miséria. O que seria, eu não diria isso, mas a forma de nós... Até parece, Até né? parece. Agora, Até parece. vale a pena fazer uma ressalva de que até o atual ministro, Fernando Haddad, ele tem tentado, através do ProUni, fazer um pouco de correção desse rumo da escola pública para o aluno rico e a escola particular para o aluno pobre. Ele tem financiado alguns bons milhares de alunos. O problema é que esse projeto precisa ser maior, né? Pronto. O que eu temo, professor, é que alguma coisa esteja sendo bem feita por causa de uma pessoa. O ministro Fernando Haddad, eu reconheço, como a secretária de Educação do município aqui, está fazendo também um bom Cláudia trabalho. Costinho. Cláudia Costinho está fazendo um bom trabalho. O meu medo é que quando essas pessoas saem, vêm pessoas que não têm a mesma competência e o sistema cai. Essa é a minha preocupação. O ministro Haddad, inclusive, vai ser convidado agora pelo Conselho de Educação da Associação Comercial para fazermos um seminário na associação para exatamente, e o senhor certamente estará lá, examinar a educação sob este enfoque do resultado final e não sobre o caminho. Nós queremos o resultado final. Eu quero que o estudante brasileiro saia da escola como o estudante australiano sai, ou como o cidadão de Helsinki, da Finlândia, sai. Claro. Eu tenho inveja profunda dos alunos, dos estudantes dos outros países. E tenho pena dos nossos. Isso é lamentável. Mas eu acho que com o seu trabalho nós vamos deixar de ter pena e vamos deixar de ter inveja. As coisas vão melhorar, se Deus quiser. Meus amigos, muito obrigado pela atenção dada à entrevista que nos concedeu o Dr. Antenor Barros Leal, presidente da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Colocamos um ponto final no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com mais um Educação em Debate. Obrigado, amigos. Até lá.